O Landon dá um oi pra essa garota e pergunta o nome dela. E ela diz que o nome dela é Sarah. Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que ela é muito bonita. Ele pergunta como está o dia dela hoje e ela diz que está bem. E mais uma vez ele fala que a achou muito bonita e que gostaria de conhecê-la, e em seguida pede o número dela. Ela diz que acha que não e agradece, e já ele diz que tudo bem. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pede pra ele esperar. E já ele pergunta esperar pelo quê? Ela pergunta se o carro é dele. Então ele pergunta se ela está vendo ele entrando no carro. E como ela diz que sim e fica sem saber o que dizer, ele pergunta o que ela quer. E ela pergunta se o carro é alugado. Ele diz que não e fala que já estava indo embora e que pelo que pareceu ela tinha mais o que fazer. Ela fala que é verdade, mas que ela gostaria de conhecê-lo. Ele diz que não é o que pareceu e pede para ela chegar mais perto dele. Ele pergunta por que ela resolveu mudar de ideia e quer conhecê-lo. Ela fala que pensou melhor e que resolveu mudar de ideia e que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta por que ele deveria conhecê-la, sendo que ela acabou de dispensá-lo. Ela pede para ele dar uma olhada e ele fala que ela é muito bonita, mas que ela vai precisar mais do que isso. E em seguida ele também pergunta por que ela está com um humor diferente do começo da conversa. E ela diz com o mesmo humor que ele está agora. Ele fala que não entendeu e pergunta por que ela não quis conversar com ele logo no começo da conversa. E ela diz por que não o conhecia. Ele diz que tentou falar com ela, mas que ela olhou para ele de cima a baixo e que não demonstrou nenhum interesse. Ela dá a volta, abre a porta do carro e pergunta para onde ele está indo. E pede desculpas e diz para ele que talvez ela tenha passado a impressão errada no começo. Ele fala que ela pode entrar, mas que ele já está de saída. E depois de um longo tempo ali conversando com o Landon, nesse momento ela fala que gostaria de saber se ele é o tipo de homem que ela está procurando. E o Landon pergunta como assim. Então ela diz alguém que possa cuidar dela, mas dá a entender que é financeiramente. Então ele pergunta se ele se parece com o pai dela. E em seguida pergunta por que um homem adulto precisaria cuidar de uma mulher. E em seguida também diz que ela deveria conseguir o próprio dinheiro dela e que ela não deveria precisar de um homem para cuidar dela. Ela fala que tudo isso é muito bonito, mas que ela está sendo realista e que essa é a verdade. Ele pergunta por que ela tem a audácia de pensar assim, porque ela acha que um homem tem que cuidar dela, e pergunta também o que ela tem para agregar na vida de um homem. E sem precisar dizer uma palavra, ela responde. Ele fala que realmente ela é muito bonita, mas que isso não é o suficiente e pergunta o que ela tem na cabeça. E nesse momento ele fala que ela é interesseira, e que desde o começo ela não fez nenhuma questão de esconder que é interesseira. E diz que ele não gosta de interesseira e pede para ela sair do carro dele. E depois de também dizer que ela só aceitou conversar com ele depois de ver o carro dele, ele fala que tudo isso é um fato. E já ela diz que isso é um fato para ele. Ele fala que é claro que é um fato e que ele não tem nenhuma dúvida de que ela é interesseira. O Nair se aproxima, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome dela e ele diz que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo para casa e ele pergunta se ela mora ali perto. E ela diz que não muito longe dali. Ele fala que eles podem até ser vizinhos e pede o Instagram dela. Ela pede desculpas e diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza, ela diz que sim e deseja para ele um ótimo dia. Ela bate no vidro do carro e fica aí esperando. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se é dele. Ele fala que se o carro não for dele, de quem mais seria e pergunta o que ela quer. E como ela fala que vai passar o Instagram para ele, ele fala que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta por que só agora ela quer passar o Instagram para ele. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e fala que não sabe. E em seguida pergunta se ele quer fazer alguma coisa agora. E como ele fala que ele ainda nem conhece ela e como ele poderia levá-la para sair assim, ela diz que ele pediu o Instagram dela. Ele diz que estava tentando começar com uma amizade e conhecê-la primeiro, e pergunta se ela entende. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e que eles poderiam fazer alguma coisa.
E quando ele pergunta fazer o que, ela fala que eles poderiam fazer compras no shopping. Ele fala que isso é uma loucura e que ele não é como os caras que ela conhece, que ele não vai levá-la para o shopping. Ela pergunta por que não e ele fala porque ele ainda nem conhece ela. Ela pergunta se ele não vai levá-la para dar uma volta no carro dele. Ele fala que talvez e pede para ela dar uma volta. Ela fala que depois disso ele vai ter que levá-la para dar um passeio. E já ele diz que vai abrir a porta do carro para ela. Ele a leva para dar um passeio e fala que ele não quer perder o tempo dele, e pergunta se ela tem namorado. Ela diz para ele que ela tem alguns namorados. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim e fala que talvez ele seja o favorito dela. Ele fala que não e que ela tá fazendo ele perder o tempo dele e pede para ela sair do carro. Ela pergunta por que ele está levando tudo tão a sério e fala que vai falar a verdade. Ele pede para ela sair do carro e ela pergunta se ele tem certeza. Ele pede para ela sair e diz que ele não pode ficar parado ali por muito tempo. Ela pede para ele esperar e fala que pode ser um ótimo dia para os dois. E como ele fala que não, ela pergunta por que não. E ele fala que ele não pode ficar parado ali. Ela ainda tenta insistir, mas ele fala que não curte interesseiras. O Joel começa uma conversa com essa garota e pergunta o nome dela. E como ela não olha com uma cara muito boa pra ele, ele pergunta se é a primeira vez que um homem se aproxima dela. Ela diz que ele a pegou desprevenida. Ele fala que só estava passando pela mesma rua que ela. Ela fala que ele não deveria chegar assim de repente e sim ir com calma. Ele fala que está indo com calma, diz que o nome dele é Joel e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Naya e como ela dá as costas pra ele, ele pede pra ela esperar. Ela pergunta o que ele quer e já ele pergunta quantos anos ela tem. E ela pergunta por que ele quer saber. Ele diz que quer saber primeiro quantos anos ela tem para depois pedir o número dela. Então ela responde de uma forma que ninguém entenderia, nem o Joel. Ele pergunta se ela está se fazendo de difícil. Ela diz que só está passando segurança do que ela quer. E mais uma vez ele pergunta quantos anos ela tem e ela pergunta para que ele quer saber. Ele pergunta se tem algum problema com essa pergunta e fala que só vai saber se está interessado nela se souber a idade dela. Mas ela responde dizendo que ela que não está interessada. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que não está ouvindo. Então mais uma vez ela pergunta se o carro é dele e mais uma vez ele fala que não está ouvindo. Ela repete a pergunta novamente e ele pergunta quantos anos ela tem. E em seguida diz que só vai falar com ela se ela disser a idade para ele. Então finalmente ela fala que tem 20 anos. E ele pergunta por que foi tão difícil dizer isso. Ela fala que não foi e pergunta se esse carro é dele. E ele responde dizendo que esse é apenas um dos carros dele. E como ela pergunta se esse carro não é alugado, ele fala que se ele disse que esse é um dos carros dele, não faz sentido ser alugado. Ela pergunta se ele sempre faz isso quando vê uma mulher andando na rua. Ele fala que não e conta pra ela que ele é o tipo de cara que quando vê alguma coisa que ele quer, ele não fica parado. E que ela não deve estar acostumada com homens se aproximando dela. Ela fala que está acostumada, mas que ela não queria ser incomodada e pergunta se ela pode entrar no carro dele. Ele fala que ela não pode entrar no carro porque ele ainda nem conhece ela e pede pra ela vir pra frente do carro. Ele fala que precisa dar uma olhada nela, conhecê-la e que não pode sair deixando ela entrar assim no carro. E nesse momento ele pergunta se ela tem namorado e ela pensa um pouco, mas diz que não. Ele pede para ela tirar o óculos para ele ver o rosto dela. E em seguida diz que ela tem lindos olhos castanhos. Ele pergunta por que ela se esconde e ela fala porque ela não quer ser incomodada. E nesse momento ela fala para o Joel que vai ser melhor eles entrarem no carro já que está começando a chover. Ele fala que realmente está começando a chover, mas que ela ainda não falou nada que fizesse ele mudar de ideia. E pede para ela não abrir a porta do carro. E como ela insiste, ele fala que não vai deixar nenhuma interesseira entrar no carro dele. Ela fala que não é interesseira. Ele diz que tentou falar com ela, mas que ela não quis e que agora, depois que ela voltou, a coisa que ela mais fala é que quer entrar no carro dele. E depois que ele pede pra ela fechar a porta, ela decide ir embora. E ele pergunta por que ela bateu a porta do carro dele. Ele diz que está falando sério e pede pra ela parar de ser interesseira.